Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Você sabia que são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo todos os anos? Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio já registrados estavam relacionados a transtornos mentais. E em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Eu sou Luciano e hoje eu quero estar aqui com você nesse programa Revitalizar, com a intenção de transmitir a palavra de Deus para a sua vida e falarmos um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha para fazermos prevenção contra o suicídio, mas primeiro tratando das causas, que uma delas é a depressão. Então eu desejo que essa palavra seja revitalizadora para a sua vida, a sua família e também para a sua fé. Como lidar com o drama da depressão? Deus enviou seu filho ao mundo, viveu a exata expressão do Pai, sofreu, homem de dores. Quebrou todas as portas do engano, salvou o seu povo pra ser santo, igreja do Senhor, santuário da adoração, que traz a terra ao seu trono do céu. Amar como Ele nos amou, viver a vida como Ele quer para o seu louvor. Amar como Ele nos amou, viver a vida como Ele quer para o seu louvor. Somos feitos para o adorar. Quebrou todas as portas do engano, salvou o seu povo pra ser santo, igreja do Senhor, santuário da adoração, que traz a terra ao seu trono do céu. Amar como Ele nos amou, viver a vida como Ele quer para o seu louvor. Amar como Ele nos amou, viver a vida como Ele quer para o seu louvor. Somos feitos para o adorar.
O texto que vai nos ajudar a refletir a respeito desse tema está baseado em 1 Reis 19, 1 a 11, e eu quero ler com você esse texto. Lá diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida dos profetas dela. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando por um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que estás fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Até aqui o texto que nós queremos trabalhar nesse programa Revitalizar. Permaneça comigo e vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão de como lidar com o drama da depressão. Então, pessoal, o mês de setembro destaca a prevenção contra o suicídio. No Brasil, o suicídio é considerado um problema de saúde pública e sua ocorrência tem aumentado muito entre jovens. De acordo com os números oficiais, em torno de 36 brasileiros se matam por dia em média, sendo essa uma taxa maior do que as vítimas de AIDS e da maioria dos tipos de câncer. No mundo, o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens, pasmem, de 15 a 29 anos, pessoal. E a sétima causa de morte de crianças entre 10 e 14 anos de idade. A OMS também afirma que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos e na maioria deles o suicídio está ligado a sentimentos de tristeza e também de depressão. Antes da vitória de Cristo sobre a morte, esse evento da tristeza, da depressão, do sofrimento, foi cercado realmente de tristeza e sofrimento. Tristeza para os seguidores de Cristo que presenciaram a injusta e cruel punição de Jesus na cruz. Por exemplo, nem mesmo Judas, o traidor de Jesus, foi poupado. Após trair Jesus por 30 moedas de prata, Judas caiu numa tristeza profunda, a ponto de tirar a sua própria vida, por causa da sua atitude impensada. Hoje nós queremos falar desse sentimento que acomete muitas pessoas na sociedade e também nas comunidades cristãs. Eu quero destacar aqui, antes de tudo, a diferença entre tristeza e depressão.
Então, a pergunta que a gente pode fazer: será que toda tristeza pode ser considerada depressão? Vamos ver a diferença entre tristeza e depressão. A tristeza é um sentimento momentâneo, considerado até saudável, pois ajuda na elaboração das perdas ou também dos sofrimentos ocasionais. A Bíblia mostra que o sofrimento, a tristeza, é o adubo ou o fertilizante, o condimento que produz vida. A Bíblia diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Isso está registrado em Tiago, capítulo 1, os versículos 1 até 4. As pessoas atingidas por algum tipo de perda, seja do emprego ou de entes queridos, atravessam uma fase de sofrimento e angústia, que pode ser ou pode se prolongar por um determinado período de tempo, cerca de 2 meses, por exemplo. Mas esse quadro vai se amenizando e lentamente a vida vai retomando o ritmo normal. Agora, se a tristeza não passa e começam a surgir sentimentos de apatia, também de indiferença, desesperança, falta de perspectivas ou prazer pela vida, saiba que esse é um sintoma muito claro de depressão. E a depressão é doença séria e assim deve ser tratada. A depressão atinge todas as faixas etárias, também atinge todas as classes sociais e todos os segmentos religiosos. A depressão é uma doença grave que desencadeia outros problemas devastadores na vida humana. A depressão é uma doença ainda cercada de tabus e mistérios. Há aqueles que atribuem toda a doença da mente aos demônios e os que julgam que a depressão é consequência direta de algum pecado não confessado. Mas nem toda pessoa que passa por uma depressão está necessariamente vivendo na prática do pecado. Uma pessoa piedosa ou uma pessoa cristã pode enfrentar uma dolorosa depressão. Muitos cristãos fiéis passaram e ainda passam pelo vale dessa doença dolorosa. Também pastores e pastoras, padres, médicos, advogados, lavradores, professores, não importa a profissão ou a classe social, todos esses podem passar pelo doloroso processo da depressão. E na Bíblia, será que temos exemplos de personagens bíblicos que passaram pela experiência da depressão? Eu quero citar alguns exemplos bíblicos da depressão. Por exemplo, o profeta Jeremias sofreu muito durante o seu ministério. Ele viu desgraças terríveis e foi perseguido por falar verdades a respeito de Deus. Jeremias se sentia muito triste e desejava não ter nascido. Outro exemplo é a Noemi. Ela ficou em depressão porque perdeu o seu marido e também os seus filhos. Ela, com isso, perdeu a alegria de viver e tentou se isolar da pouca família que restava. Ela se sentiu abandonada por Deus. O rei Davi manifestou sua depressão nos diversos salmos que ele escreveu, especialmente o Salmo 69, que fala da vida como um lamaçal. Nem mesmo Jesus ficou livre desse mal, o mal da tristeza. Lá em Mateus 26, 36 a 39, vai falar assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, mas tão triste que passa por uma tristeza mortal. E Jesus diz: fiquem aqui e vigiem comigo. E Jesus
foi um pouco mais adiante, ele prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. São exemplos, pessoal, que a gente pode relatar aqui para vocês dessas experiências de pessoas que passaram pela depressão ou por tristezas profundas. Ainda poderíamos citar muitos outros personagens, mas eu quero agora me ater aqui ao exemplo de Elias, que nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 19, os versículos 1 até 11. Então, pessoal, vamos colocar agora o nosso foco na história do profeta Elias. Elias foi um profeta chamado por Deus em tempo de crise política e abandono da fé do povo de Israel. Elias, então, corajosamente confrontou os pecados do rei Acabe, chamou a nação indecisa a colocar sua confiança em Deus e triunfou valentemente sobre os profetas pagãos de Baal. Ele foi um homem que viveu de forma piedosa e aprendeu a depender de Deus e também a realizar grandes obras em nome do Altíssimo. Mas Elias também tinha os pés de barro. Ele era homem semelhante a cada um de nós. Era ser humano. Ele não era um super-homem, nem um super-cristão. Depois de grandes vitórias, Elias ficou deprimido e pediu para si a morte. Vamos considerar aqui as causas e também a cura da depressão de Elias. Em primeiro lugar, eu quero falar das causas da depressão de Elias. Então, primeiro, ele tirou os olhos de Deus e colocou-os nas circunstâncias. Elias tirou os olhos de Deus e focou apenas nos problemas. Num dado momento, Elias pensou que a sua vida dependia da impiedosa Jezabel e não de Deus. Por isso, ele temeu e fugiu. Pessoal, sempre que tiramos os nossos olhos de Deus para colocá-los nas circunstâncias e também nas adversidades da vida, e são muitas, nós afundamos num pântano de desespero. Distanciar-se de Deus, presta atenção nisso, distanciar-se de Deus te aproxima para a lamúria, te aproxima das queixas. Se distanciar de Deus, você vai focar apenas nos problemas e permanecer na tristeza, que é uma das causas da depressão. Em segundo lugar, Elias fugiu do mundo e entrou numa caverna, na solidão, quando ele mais precisava de pessoas à sua volta. A depressão, pessoal, nos prega essa peça. Quando mais precisamos de companhia, queremos nos trancar nos quartos escuros. Elias dispensou o seu servo quando mais precisava dele. Isolamento, pessoal, é anticristão. Em terceiro lugar, ele fez uma leitura pessimista da situação à sua volta. Ele pensou que somente ele havia permanecido fiel a Deus naquela avalanche de apostasia, mas Deus lhe afirmou que havia mais 7.000 pessoas que tinham permanecido firmes na fé, e isso está lá em 1 Reis 19, 18. Não entenda que você é o dono da razão, que você é o único que está sofrendo algum tipo de tristeza ou de depressão. Existem outras pessoas e existem também outras pessoas que podem te ajudar. Em quarto lugar, ele perdeu completamente a perspectiva do futuro. Elias pediu para si a morte. Ele julgou que o melhor tempo da sua vida havia ficado no passado e que o futuro só lhe reservava um espectro de desespero. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a cura da depressão de Elias. Deus tratou a depressão de Elias através de vários recursos. O que Deus fez? Ele ajudou a acalmar a mente de Elias e também o seu corpo.
A depressão deixa a mente agitada. Uma pessoa deprimida fica com o corpo cansado, mas a mente não desliga. Elias precisou dormir e descansar para sair do buraco da depressão. Deus, em segundo lugar, tratou por meio da alimentação adequada. Deus preparou uma refeição para Elias no deserto. Deus deu a ele pão e água, e ele recobrou as suas forças. Uma pessoa deprimida muitas vezes sente náuseas do alimento. É preciso fortalecer o corpo no tratamento dessa doença. Em terceiro lugar, Deus o tratou dando-lhe a oportunidade do desabafo. Elias estava dentro de uma caverna, quando Deus lhe perguntou: "O que fazes aí, Elias?" Deus, assim, o ordena a sair da caverna para destampar a câmara de horror da alma e espremer o pus da ferida. O desabafo é uma necessidade vital para a asepsia da alma. Por isso, há a necessidade de nomear as experiências, essas experiências tristes e depressivas, porque elas nos ajudam ou vão ajudar a significar todas essas experiências. O desabafo é importante. Depois, Deus o tratou por meio do exercício físico. A depressão deixa a pessoa sem vontade de levantar e se mexer. Mas uma caminhada, se mover, desperta a mente para uma nova disposição e alegria de viver. Depois também Deus fez com que Elias se voltasse ao monte do Senhor. Esse monte pode ser a tua igreja, por exemplo. Se colocar diante do altar do Senhor em oração, em devoção, em reverência ao Senhor, em súplica. Foi também o que Jesus fez. Depois Deus tratou Elias revelando-lhe que o melhor da sua vida estava pela frente. Elias pensou que o seu ministério havia chegado ao fim, mas ele ainda deveria ou haveria de ungir um profeta em seu lugar, um rei na Síria e outro em Israel. Elias pensou que a vida não fazia mais sentido e por isso queria morrer. Mas Deus o levou para o céu sem que ele passasse pela morte. Deus o arrebatou ao céu num redemoinho e Elias deixou os trapos da depressão para vestir-se com as roupagens alvas da felicidade eterna. Pense bem, pessoal. Elias estava dentro de uma caverna quando Deus lhe perguntou: "O que fazes aí, Elias?" Eu pergunto, quais são as nossas cavernas hoje que nos impedem de enxergar a beleza e a alegria de viver? Quem é que nos ajuda quando estamos nessa situação? Assim como Deus ordena a Elias de sair da caverna, também nós não podemos ficar presos em nossas cavernas. Precisamos encarar o mundo e colocar o dedo na ferida da alma. O desabafo é uma necessidade vital para a cura da alma. Ninguém está livre de passar por circunstâncias de grandes dificuldades. Cremos, entretanto, que não precisamos passar por esses momentos sozinhos, mas que Deus se coloca ao nosso lado para nos dar força e coragem para a caminhada. Deus restaura em nós a fé e a esperança de que, depois da tempestade, a vida. Depois do choro, vem a alegria, conforme o Salmo 30. Em Jesus nós podemos enxergar uma saída. Nele somos chamados a viver, mesmo que nem sempre seja fácil, e temos a chance de recomeçar todos os dias. Ainda que no caminho encontremos muitas pedras, Deus nos dá forças para levantar e continuar caminhando. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe com essa palavra, que seja realmente revitalizadora para a tua vida. Se você está em depressão ou numa profunda tristeza, procure ajuda. Vale a pena você procurar ajuda, conversar, falar, abrir as feridas da sua alma
para que encontrem cura. Deus te abençoe. Amém. Seja